such blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame. I only trust in Jesus' name. Christ the cornerstone, weak made strong in Savior's love. Through the storm, He is Lord.
Boa noite, bom dia, boa tarde, meus amores. Como vocês estão? Boa noite, tudo bem? Boa noite, meu amor. Tudo perfeito. E você? Saudade desse sotaque mineiro. Isso Olá, aí. Keren, tudo bem? Tudo bom? Saudade de escutar de vocês. Quem puder ligar as câmeras, vai ser muito bom revê-las. Claudinha, maravilhosa, Neia, ê! Meninas, estou muito ansiosa por esse tema de hoje, porque é um tema muito recorrente, que vocês têm bastante dúvidas, e apesar de ter esse tema no curso, achei importante trazer algumas ferramentas para a gente conseguir trabalhar o desenvolvimento aí disso de forma prática. Então, eu quero que vocês fiquem muito à vontade aí onde vocês estão, confortáveis, se ajeitem aí na cadeira, 100% presente. Então, se puder deixar o celular de lado, a gente só tem um encontro por mês, então aproveita muito esse tempo que a gente vai passar juntas para que seja um tempo proveitoso. Deixa eu só aí, para que seja um tempo muito proveitoso entre nós, tá bom? Todo mundo está me ouvindo? Porque às vezes tem um pessoal que está com problema de áudio, porque precisa habilitar o som. Se alguém tiver alguma dificuldade, a Pri, maravilhosa, a Priscila está aqui. Manda uma mensagem no bate-papo ou manda lá no grupo que ela vai auxiliando você, tá bom? Meninas que estão nos visitando, sejam muito bem-vindas. A Kátia Moreno, seja muito bem-vinda, Kátia. Muito bom tê-la aqui conosco. Não sei quem mais é visitante, tem algumas que vão assistir a gravação, outras que vão entrar mais tarde. Mas vamos lá, meus amores. Bom, vou compartilhar minha tela com vocês para a gente aproveitar cada minuto. Deixa eu só aceitar aqui. Aí. E hoje nós vamos falar sobre esse tema que mexe, quase que gera ansiedade na população geral. Mas, Eliane, todo mundo tem propósito. Qual é o meu propósito? Eu não sei qual é o meu propósito. O que eu faço para descobrir o meu propósito? Tem uma coisa que a gente escuta nessa vida, é isso, não é verdade? E aí, eu quero saber de vocês. Vocês têm dificuldade em saber qual é o propósito de vocês? Tem alguém aqui que está nessa fase? Não, Claudinha já descobriu? Querem? Não está ouvindo? É Plauto? Ó, a Plauto não está ouvindo. Está ouvindo, sim. Mas você tem dificuldade de descobrir o seu propósito, é isso? Não? Estou entrando agora. Estou Ah, no tá bom. computador do meu marido, por isso está aparecendo esse nome. Ah, qual é o seu Denise. nome? Denise, você está me vendo? Denise, estamos te vendo e te ouvindo muito bem. Então, tá bom, Denise, deixa eu só renomear aqui, porque eu tenho. Tu consegue? Porque eu não Consigo, consigo. ó. Denise. Opa, fiz coisa. Peraí. Denise. Pronto, consegui renomear você. Deixa eu. Isso, pronto, voltamos. Bom, Neia tem dificuldade, Neia, para saber qual é o seu propósito? Mais ou menos. Tá bom, então vamos lá. Bom, primeiro, né, a principal dúvida que todo mundo, pelo menos grande parte das pessoas tem. Todo mundo tem um propósito? E aí, tem mesmo? Ou é clichê? Né? Ou eu escolho. Uma coisa que as pessoas perguntam, que também as pessoas, eu já ouvi muito.
esse foi o propósito que eu escolhi. E aí, eu tenho a opção de escolher o meu propósito? Ou é algo predestinado? Olha que interessante isso. Quem aí já ouviu? Ah, eu escolhi o meu propósito. Ah, que negócio de propósito, você precisa trabalhar e acabou. Então, a gente encontra várias incógnitas a esse assunto, a esse respeito. E aqui eu já queria começar esclarecendo essas dúvidas. Primeiro, o propósito, ele é algo que acompanha a nossa existência de vida. A questão por que as pessoas se confundem muito em relação a propósito? Porque as pessoas querem encontrar o seu propósito no trabalho. Então, atrelam o propósito de vida delas com o seu trabalho. E não necessariamente com aquilo que elas são. E sim, todos nós temos um propósito. Todos nós temos um propósito e nós temos que usar esse propósito no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. Pode ser que você tenha a dádiva de usar o teu propósito e fazer dele sua principal fonte de renda. Mas caso isso não aconteça, não quer dizer que você não vai exercer o seu propósito. E hoje isso vai ficar bem mais claro, tá bom? Então, vamos lá, vão anotando aí as dúvidas de vocês, que no final a gente vai ter um momento onde eu vou abrir para que vocês possam falar, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente pensa aqui nessa árvore, nessa videira, quando você olha para ela, na forma como ela foi plantada com o objetivo único e exclusivo de ser uma videira? Opa, peraí, tem alguém com o microfone aberto. É eu, Eli, tô perdida aqui, menina. Eu nem sabia que tinha começado a reunião. Meu Deus. Mas tá me ouvindo? Agora sim. Ah, então tá bom. Eu vou ativar o seu mudo aqui, tá bom? Tá. Aí. Então, o seguinte. O objetivo aqui da videira, quando o agricultor foi lá e plantou, eu não sei se é através da uva, não sei quem sabe, mas não sei se é a própria uva, mas enfim, a sementinha lá da uva. Quando ele planta, ele não planta querendo ter melancia, certo? Isso aqui é muito claro para todo mundo. Ele planta aquela semente e aquela semente se torna uma videira e essa videira começa a dar uvas, certo? Quando você pensa no seu propósito, eu tenho um propósito? Sim. E esse propósito é desde que eu nasci? Sim. Porque você precisa entender que você é como uma videira ou como uma árvore. E a árvore tem como objetivo final gerar um fruto. E a árvore gera um fruto segundo a sua espécie. Então, quando não existe a possibilidade de você entender sobre propósito sem entender sobre identidade, sobre quem você é. É exatamente por isso que o propósito, eu falo sobre propósito lá para o final do curso, porque a gente faz uma jornada de autoconhecimento onde você vai se identificando, entendendo quem você é. E quando você entende quem você é, a consequência disso é exercer os seus dons e talentos, que são ferramentas únicas e naturais que Deus te deu para exercer o teu propósito. Tá? Então, aqui, qual que é o problema que as pessoas têm dificuldade de descobrir o seu propósito? É porque elas não têm autoconhecimento.
Porque a partir do momento em que você tem autoconhecimento, o próximo passo é descobrir o seu propósito. Tá? E hoje a gente vai botar a mão na massa. Então, já prepara aí papel e caneta, porque você vai ter mais clareza sobre o seu propósito, tá? E para isso, eu queria que você começasse aí a pensar sobre quem você é, sobre o que te trouxe até aqui, para a gente conseguir fazer um mapa mental dos seus dons e dos seus talentos, tá? Então, vamos lá. Eu queria que você, de verdade, pensasse aí em você, desde que você se entende por ser humano pensante e atuante. Eu queria que você começasse a enxergar o que sempre te acompanhou durante essa jornada. O que sempre te acompanhou, tá? Então, pega aí o papel, pega a caneta. Quantos aqui já fizeram algum mapa mental? Nunca? Vou mostrar para vocês o que é um mapa mental. Mapa mental é uma das ferramentas que a gente usa para você conseguir clarear uma ideia, gerar um brainstorm aí, só que mental. Então, qual que é o foco do mapa mental? Você vai escrever aqui no meio, por exemplo, seu nome. Embaixo você escreve seu propósito, né? Ponto de interrogação. E aí a gente vai fazer, eu vou fazer algumas perguntas, vocês vão fazendo uma setinha e escrevendo aí, uma setinha para cima, uma setinha para baixo, escrevendo as respostas dessas perguntas. Elas não precisam fazer sentido. É um desenho de um brainstorm que você está fazendo aí da sua mente. Porém, ao analisar tudo no final, você vai conseguir ter um pouco mais de claridade sobre qual é o teu propósito, tá? Então, pega aí o papel e caneta, a gente vai começar a fazer o mapa mental, tá? Eu vou aumentar aqui a música, porque eu quero que vocês foquem em se concentrar em vocês, tá? E é importante dizer que não existe certo ou errado. Não existe certo e errado. Então, tudo que vir à sua mente, simplesmente escreva, mesmo que não faça nenhum sentido, tá? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Eu quero que vocês foquem em vocês. Então, vamos lá. Bom, seguinte, eu quero que você escreva 5 assuntos que normalmente costumam ser do seu interesse. 5 assuntos que você normalmente costuma estudar, ler, assistir, conversar. É uma coisa que te desperta curiosidade. Culinária, sei lá, exercício físico, autoconhecimento, psicologia, nutrição, receita de bolo, educação de filhos. 5 assuntos do seu interesse aí que podem ser totalmente aleatórios, não precisam fazer sentido.
Quando forem terminando, vão me sinalizando, tá? Muito boa a sua pergunta, Kátia. Eu vou responder já já. Isso, são cinco assuntos de seu interesse. Terminou, terminou. Ok. Então vamos lá. Me digam aí, eu quero saber quais são os interesses. Quer falar, Manu? Quais são os seus 5 assuntos de interesse? Boa noite, gente. Boa noite. Agora, estão falando sobre o quê? Ah, você acabou de entrar, verdade, desculpa. Eu pedi para. Hoje nós estamos falando sobre propósito. E eu pedi para que cada mulher escrevesse 5 assuntos que você tem interesse. Não precisam fazer sentido. Só precisam ser assuntos que você normalmente pesquisa, desperta a tua curiosidade, você estuda, lê, vê vídeos, filmes, escreve aí no papel, tá? A Cláudia escreveu aqui: ajuda, negócios, imagem pessoal e nutrição, mundo animal, mundo espiritual, cuidado com a alimentação, psicologia, criação de filhos, psicanálise, neurologia, sentimentos, melhora pessoal, biologia. Bacana. Tá. Perfeito. Construir coisa em casa ou consertar, documentários, decoração, autoajuda, saúde, família, vida espiritual, educação de filhos, criança, sustentabilidade. Perfeito. A Priscila entrou agora. Priscila, seguinte, nós estamos falando hoje sobre propósito, e eu pedi para que cada mulher listasse 5 itens que normalmente são assuntos de interesse. Por isso que elas colocaram aqui no chat: psicanálise, neurologia, família, vida espiritual, filhos, cachorro, nutrição. Então, escreva aí no seu caderninho 5 itens de seu interesse, tá bom? Bom, vamos lá. Olha que interessante. Veja que as coisas que vocês têm interesse não necessariamente são coisas que vocês trabalham, correto? Ou todo mundo trabalha com tudo isso? Na verdade, o que menos me interessa é o que eu trabalho. Tá vendo? Ok. Nutrição, longevidade, culinária saudável, música, filmes. Olha que bacana. Ok. Então, vamos lá. Bom, seguinte. Acontece que, desde criança, desde que a gente começou a ter contato com a educação, com o ensino, com o conhecimento de uma forma geral, existem conhecimentos sobre tudo. Por exemplo, se você for parar para pensar nas pessoas que você segue no Instagram, com certeza tem alguém que você segue no Instagram que eu nunca seguiria.
Com certeza tem alguém que eu sigo que vocês nunca seguiriam. Por quê? Porque são assuntos de interesses individuais. Vou dar um exemplo. Eu acho cachorro lindo. Mas eu não gosto de cachorro na minha casa. Já tive quando criança, não cuidava. Meu irmão cuidava para mim. Não tem interesse, tem alergia, inclusive, a pelo de gato, pelo de cachorro. Eu não sigo absolutamente nada que fala sobre cachorro. Eu não leio absolutamente nada que fala sobre o mundo animal. Não tenho um pingo de interesse em comprar absolutamente nada sobre o assunto. Enquanto que a Débora, que é técnica veterinária, ama, olha lá, mundo animal. Entende? Então, existe alguma coisa que vai despertando teu interesse aí, que já te acompanha. Pode ser que algum desses temas que você já pesquisa esteja relacionado ao seu propósito. Então, guarda aí essa informação e vamos agora mapear outra coisa, tá? Então, pega aí o papel e caneta e eu quero que você escreva 5 dons ou talentos ou habilidades, aquilo que você já tem de forma natural. Não importa qual é o nome que você dá para isso, mas aquilo que você já tem de natural. E eu vou dar alguns exemplos, tá? Você pode ser muito bom com cálculo. Você sempre foi muito bom com cálculo. Sempre foi muito bom em organizar dinheiro, organizar finanças. Você sempre foi uma boa planejadora. Quando pedem para organizar uma festa, já pedem para você porque você planeja, você organiza, você delega, dá sempre tudo certinho. Você pode ter um dom natural para coisas manuais, que não é o meu caso. Você pode ter um dom natural para jardinagem, você sempre entendeu de jardinagem, sempre se interessou pelo assunto, gosta, sempre teve muito tato ali com plantas. Ou vocês sabem fazer um arroz, que é uma coisa incrível. Né? Tipo, olha, meu arroz maravilhoso. Um dom para culinária. Coisas que te acompanharam aí ao longo da tua vida ou que você acabou descobrindo recente. Né? Eu, por exemplo, não tenho facilidade em aprender línguas estrangeiras. Mas eu percebi que com estudo, dedicação e foco, eu conseguia aprender a falar inglês. Mas tem gente que só de assistir série aprende inglês. Normalmente são melancólicos, eles. Porque melancólico tem um dom muito mais fácil de aprender coisas, artes, línguas, idiomas, enfim, tem um dom específico para isso. E eu não. Mas, ué, agora eu consigo entender um pouco do inglês, falar um pouco do inglês. Isso quer dizer que eu tenho um dom natural? Não. Então, não confunda uma coisa que você desenvolveu com algo que te acompanha naturalmente ao longo da vida. Tá? Então, foca no dom, no talento. Então, eu vou usar aqui eu como exemplo para clarificar. Eu nunca tive dificuldade de falar em público. Se o público fosse 5 pessoas ou 1.000, não tinha a menor... 1.000 não, eu já falei para 500, foi o máximo pessoalmente. Mas 500 pessoas, nunca tive dificuldade. Ficava com frio na barriga, ficava com medo, mas falava. Nunca tive vergonha. Nem sempre fui uma pessoa, uma boa anfitriã, tive que desenvolver, mas talvez você seja uma boa anfitriã, você sabe receber alguém na sua casa como ninguém. As pessoas querem... Eu já fui hospedada na casa de um casal que eles são exímios anfitriões, e eu fiquei muito receosa de passar uma semana lá. Falei, melhor a gente ficar no hotel, melhor a gente vai ficar no hotel, mas eles fizeram muito questão, porque a gente estava na cidade deles e tal, ficamos na casa deles. Eu fui tão bem tratada que eu falei 1000 vezes melhor do que hotel. A casa simples, gente, não é casa luxuosa, casa simples, de interior. Mas eu fui tão bem recebida, me senti tão à vontade.
Mas isso é um dom natural ser anfitrião, entende? Então, talvez você seja essa pessoa que sabe receber bem as pessoas. Ouvir pessoas, olha lá, escuta ativa, escuta acolhedora. Eu sou muito comunicativa, mas se tem uma coisa que eu sou muito boa é na minha escuta. Não é por acaso que eu tenho boas amizades, porque as pessoas se sentem ouvidas por mim. E aí, elas sempre querem estar comigo, porque eu gosto de ouvir e eu ouço com atenção, e eu pergunto coisas a respeito do que elas estão falando. Então, ouvir pessoas é um dom natural. Olha lá, sinceridade. Tem pessoas que têm um dom para ser sincero, né? Organização, gente. Quem aí é a pessoa que se organiza com muita facilidade? Falar em público, receber bem as pessoas. Ótimo. Finanças, olha, essa pessoa aí com facilidade com finanças. Parabéns, meu amor. Uma coisa que eu sempre tive de facilidade com finanças. Nunca gastei mais do que eu ganhei, nunca. Sempre tive facilidade com isso também. Empatia, organizada, disciplinada, sempre fui muito disciplinada, um dom natural. Então, se eu fosse, por exemplo, trabalhar com esportes, trabalhar com coisas que dependiam estritamente de disciplina, eu não teria problema nenhum, porque eu gosto, inclusive, de disciplina. Cantar é um dom natural meu. Brincadeira. Queria. Ok, então tá. Então, vocês conseguiram identificar. Excelente. Então, deixa aí no teu mapa, vai escrevendo aí no papel para vocês conseguirem linkar depois com o teu propósito, tá? E agora, eu queria te fazer uma pergunta que eu queria que você pensasse bem antes de responder qualquer coisa. Qual é? Por que estão com a câmera fechada, meninas? Boa pergunta, Manu. Boa pergunta. Nós só temos um mês para nos vermos e elas estão aí envergonhadas. Tô feia, descabelada. Meu amor, aqui é o ambiente mais seguro para você estar. O ambiente de mulheres que têm autoconhecimento, que não fica se quadrando em padrões. Então, seja muito bem-vinda. E aí, olha só, presta atenção nessa pergunta, menina. Prestem bem atenção no que eu vou falar agora. Que problema do mundo você gostaria de resolver? Presta atenção, não estou falando que você vai resolver. Eu não estou falando que você tem todos os recursos do mundo para resolver. Eu estou perguntando qual problema você gostaria de resolver a nível mundial. Uau, solidão. Uau. Empatia. Mas prestem atenção, gente. Isso pode estar relacionado a qualquer coisa. Vou dar um exemplo. Um problema que você poderia querer resolver. Transporte público. Que o transporte público fosse acessível, fosse bom, de qualidade. Tá? Então, não pense em questões apenas emocionais. De verdade, o que é algo que toca o teu coração? Que o chat está bombando aqui, né? Ok. Desigualdade. Ok. Tudo bem vocês amadurecerem essa ideia depois.
tá? Porque às vezes vem algo na sua cabeça, depois vai ficar aí martelando outra coisa durante a semana. Tudo bem, tá? Pense aí, tudo bem você pensar em alguma coisa agora e depois mudar. Mas vou dar um exemplo para vocês depois de toda a minha trilha de jornada para descobrir meu propósito e, inclusive, o problema do mundo que eu quero resolver. Mas eu queria que vocês pensassem de que forma que os seus dons e talentos estão relacionados a esse problema no mundo que você gostaria de resolver. Porque tudo que a gente tem está relacionado ao nosso propósito. Algumas coisas a gente vai precisar amadurecer, outras a gente vai precisar se capacitar, mas a verdade é que todos os recursos que você precisa para cumprir o seu propósito de vida nasceram junto com você. Tem até um versículo bíblico que fala, né? Deus não dá nenhuma tentação que não seja capaz que você não seja capaz de aguentar, né? E por que lhe daria um propósito do qual você não teria capacidade de executar? Entende? E aí, voltando aqui para o nosso slide. Quando você olha para essa videira, você vê ela chorando para dar uva? Ela precisou fazer o quê para cumprir o seu propósito? Ela só precisou ser uma videira. Como uma agricultora aqui, ele vem dar os recursos que ela precisa. Que é o sol, então ela não está dentro de uma estufa, ela está no sol. A chuva, às vezes, quando não tem chuva, ele vem, molha, rega, com mangueira, com água. Os remedinhos para matar, né, ali as sementezinhas não é semente, esqueci o nome, as pragas, né, para não acabar com ela. E eu quis trazer algo lúdico, faz tempo que eu trago algo lúdico para vocês, para que de verdade fique bem marcado. Quando você entra num grau de comparação, que é o que a gente vive hoje de forma natural por conta da exceção de rede social, da exceção de vida alheia e tudo mais, a gente nunca descobre o nosso propósito se a gente fica se modelando e se inspirando em pessoas que não vão viver o nosso propósito. Não porque elas são certas ou porque elas são erradas, mas é porque elas têm propósito diferente. Então, uma coisa que é muito bem falada hoje em dia, né? Eu quero trabalhar de casa. Eu quero trabalhar home office. Mas home office está relacionado com o seu propósito? Vocês conseguem imaginar um cantor famoso só trabalhando no home office? Se você quer ser cantora, meu amor, como você vai trabalhar home office? Já pensou a Débora, que é técnica veterinária? Como vai trabalhar só de casa home office, gente? Vai transformar a casa dela num canil e vai dar banho no quarto? O que é isso? Então, veja que a gente precisa aprender primeiro quem nós somos, respeitar quem nós somos, respeitar os nossos sonhos, nossos desejos e seguir as nossas intuições. Sim, nós somos dotados de muita intuição. E essa intuição está totalmente relacionada ao nosso propósito. Só que para a gente viver o nosso propósito, a gente precisa ser quem nós somos.
E aí, tenho essa frase de Shakespeare que é muito linda, né? Que fala: não importa o quanto você se importa com algo, tem gente que nunca irá se importar. E aí eu te pergunto, se você colocou aqui no chat que você de verdade se importa com isso, não adianta você ficar sentada no sofá falando: nossa, porque esse governo não se importa com a fome, porque esse governo não se importa com isso, esse governo não se importa com aquilo. Quando a gente muda a mentalidade e começa a entender que nós temos um propósito, a gente sai de mero espectador que fica tirando pedra na vitrine dos outros e passa a ser vitrine. E se algo incomoda você, se você se importa, por exemplo, a Débora se importa com os animais que são machucados. Nossa, Eliane, você não se importa? Gente, eu não machuco animal, eu não concordo com machucar animal, mas não é algo que tira meu sono. Não é algo que eu penso todo dia. Eu nem passa pela minha cabeça sobre isso, porque eu nem vejo o vídeo, não assisto, não leio sobre nada sobre o assunto. Entende? Mas existe algo que me incomoda muito. Existe algo que tira o meu sono. Divórcio tira o meu sono. Pai sem falar com filho, filho sem falar com pai. Eu não consigo assistir uma notícia sem pensar na família por trás. Não consigo. A Pri trabalha comigo, ela sabe. Eu quero indicar uns filmes, que eu indico o filme toda semana lá no grupo de inteligência emocional. E às vezes eu quero indicar uns filmes, eu fico, não sei se as pessoas vão entender o que eu quero que elas olhem. Porque quando eu olho para o filme da Susana Richthofen, por exemplo, eu não vejo a Susana Richthofen, eu não vejo o que ela fez. Eu vejo o pai que teve, a mãe que teve, a ausência emocional. Eu vejo ela é psicopata, né? Então eu vejo as questões, a psicopatia por trás, a doença de psicopatia por trás do comportamento dela, que não foi identificado pelos pais, que não foi acompanhado por um terapeuta e que chegou no estado que chegou. Então, quando eu olho, eu não vou olhar o assassinato, eu vou olhar quem está atrás daquele assassinato, por que assassinou? Quando eu vejo alguém que tirou sua própria vida, eu não olho a pessoa que tirou a própria vida e falo: eu olho o que levou aquela pessoa a tirar aquela própria vida? Quem foi ausente? Quem machucou ele? Quem não entendeu aquela dor? Entende? Eu tenho um olhar específico que talvez você não tenha. E tá tudo bem, você não precisa se importar com tudo. Mas se eu tenho esse olhar, é porque Deus me deu esse olhar. E ao invés de eu ficar sentada aqui pensando que o Bolsonaro devia se preocupar mais com as famílias, eu simplesmente acordo todos os dias, apareço no Instagram, atendo os meus pacientes, atendo as minhas alunas e trago todo dia a reconstrução de uma família. Entende? Então, e aqui eu queria falar para clarear mais para vocês sobre como eu descobri o meu propósito, né, de uma forma bem rápida. 5 assuntos que sempre foram de meu interesse: autoconhecimento, inteligência emocional, psicologia, psicanálise, psiquiatria, neurociências, famílias, relacionamento conjugal, sempre foram assuntos de meu interesse. Mas eu também tinha interesse em finanças, mas não em finanças de como calcular, não, era o que está por trás do comportamento de alguém que gasta demais. Eu sempre tive interesse em reeducação alimentar. Quando eu precisei de reeducação alimentar, quando eu arrumei minha reeducação alimentar, não quero mais saber de estudar sobre isso. Relacionamento conjugal, adoro esse assunto, família, né, relacionamentos, enfim. Então, sempre convergiu para que eu fosse para essa área, porque sempre foram assuntos de interesse. Mas eu também gosto de estudar sobre empreendedorismo.
tá? Então, é importante entender que nem tudo que você tem de interesse estará, né? Eu também gosto de humor, né? Eu também assisto coisa... Eu gosto da Minha Mãe é uma Peça, né? Então, eu adoro assistir esse tipo de filme para dar risada. Então, nem tudo que você vai estudar tem a ver com o seu propósito, tá tudo certo, tá? Mas eu acho que eu gosto muito de Minha Mãe é uma Peça pela forma como ela educa os filhos de forma raiz, deve ser por isso, mas enfim. E aí, quais são os meus dons e talentos e habilidades para isso? Como eu falei, eu sempre tive facilidade de comunicação, então, quando eu sou consultada para de verdade dar um conselho, eu consigo dar um conselho, não é o melhor conselho, não é o conselho mais sábio do mundo, mas é um conselho que faz a pessoa parar e pensar em coisas que ela não parou de pensar antes. E isso é uma habilidade que eu uso muito nos meus atendimentos terapêuticos, que são perguntas poderosas que fazem com que as pessoas parem para pensar sobre um ponto que para mim está muito claro, mas para ela não. Tá? Escuta, né? Como eu falei, eu sempre tive uma boa escuta, tive que aperfeiçoar mais, mas sempre tive uma boa escuta. Olha lá, minha amiga, gente. E eu vou entrar nesse assunto, tá? Olha que interessante, já entro no assunto da NEA, segura aqui esse ponto. Bom, qual problema mundial eu gostaria de resolver? Divórcio. É um problema que eu queria resolver. Por quê? Porque cada dia que passa eu descubro que o problema dos divórcios não tem a ver com o casamento, mas apenas com a forma de se relacionar. O problema nunca é o marido e a mulher, com raras exceções. Raras exceções. Mas o problema não é o marido ou a mulher. O problema é a forma como eles estão se relacionando, a falta de autoconhecimento, a falta de respeito, a falta de coisas. Não necessariamente eles não são compatíveis no casamento. Então, esse é um problema que eu queria resolver. Problema de filhos órfãos é um problema que eu gostaria de resolver. Problema de filhos que têm pais ausentes. Uma coisa que assim acaba com o meu coração é criança sendo abusada. E eu sei que a raiz de tudo isso é o autoconhecimento, é a pessoa ter um relacionamento estruturado, é a pessoa ser curada. Então, quando você vê um abusador de crianças, aí você pensa, nossa, esse cara é um psicopata. Não é psicopata. Aí você vai olhar para a história dele, ele também foi abusado. Então, são coisas que vão repercutindo. E quando eu sei que eu consegui estancar uma consequência de geração, eu sei que eu estou cumprindo meu propósito. Porque quando o paciente chega até mim, ele veio vivendo um abuso emocional, um abuso físico, a vida inteira. Mas quando chega até mim, eu sei que agora isso não vai repetir, isso não vai perpetuar. Para mim não tem dinheiro que pague isso, não tem saber o poder que tem nisso. Então, foi assim que eu descobri meu propósito. Assuntos de interesse, dons e habilidades naturais e um problema maior que eu queria resolver. Convergiu para eu cumprir meu propósito, tá? E aí, tá. Fala da Neia, peraí. Neia é minha amiga da faculdade e está aqui como minha aluna. Um grande privilégio poder tê-la como minha aluna. Andressa também é minha amiga da faculdade, que também é minha aluna. Esqueci o nome da outra, né? Meu Deus, que era de Minas. Samara. Samara também é minha amiga da faculdade, que também é minha aluna. Como que é o nome? Juliana, minha professora do curso técnico. Aquele dia eu quase caí para trás. No dia que eu vi que a minha professora estava entrando no meu curso, eu falei, Senhor, falei, teacher, eu vou te ensinar alguma coisa. Ela, claro, amiga, eu preciso de inteligência emocional, tô aqui para aprender com você. É uma fofa, Ju.
Por que eu estou falando isso? A Débora, também é membro da minha igreja, né, Débora Soares. E por que eu estou falando isso? Porque todas essas pessoas foram impactadas com o meu propósito antes mesmo de eu ser psicanalista. Então, por isso que eu falo, por acaso, hoje eu tenho o privilégio, a dádiva de usar o meu propósito como minha fonte de renda. Mas não necessariamente precisa ser assim. Eu já cumpri o meu propósito sendo amiga da Neia, fazendo prova com ela, TCC. Sabe o que é fazer um TCC? Uma amizade que superou um TCC, meu amor, vai pro resto da vida. Conversando na hora ali do intervalo, a Débora, como membro da minha igreja, conversando com ela, a minha professora, sendo aluna dela. Entende? Então, quando na sexta-feira eu fui tomar café com a Andressa, e ela tava, gente, nossa, a Andressa tá, é sério, assim, tá uma coisa de louco. É incrível você ver a mudança de antes e depois da Andressa, não por conta do curso, mas desde o dia que ela tomou decisão, tipo, eu vou mudar de vida, eu vou crescer, eu vou evoluir. Ela começou a ler vários livros e tal. E eu saí de lá, assim, com o coração transbordando, porque eu falei, Senhor, obrigada, porque é isso, é isso. Ontem eu estava almoçando com um casal também, transbordando sobre a vida deles, e eles não são meus alunos. Eles não são meus pacientes. Então, entenda que o teu propósito, ele vai te acompanhar por onde você for. Talvez você tenha um dom de motivar as pessoas. Você não precisa ganhar dinheiro motivando as pessoas. Você pode fazer isso dentro da sua casa, com a sua família, com seus filhos. Se você tiver, e entenda assim, você, por exemplo, nossa, eu sou funcionária pública e eu descobri que meu dom é motivar pessoas. Meu, faz isso. Lá, sendo funcionária pública, onde você está. Entenda que nem todo mundo vai viver do seu dom. E tudo bem. E tudo bem. Mas entenda que o seu propósito, ele precisa ser exercido de forma intencional. Então, quando eu vou na depilação, que a gente faz depilação, fica lá 1 hora conversando, né? Quando eu vou na depilação, vou na sobrancelha, vou no dentista, vou em qualquer lugar, o meu propósito vai junto comigo. E lá eu só sou paciente, eu só sou uma cliente, mas eu tô lá, influenciando pessoas. Eu fui fazer limpeza de pele recentemente, e eu tava lá conversando com a menina, e a menina já começou, aí vira a sessão de terapia mesmo, né? Aí já perguntou, não, mas por que meu namorado é assim, assada? E eu tô lá, cumprindo meu propósito. Muitas vezes pagando para cumprir o meu propósito. Entende? Então, se você entender que o teu propósito ele está muito mais intrínseco do que você imagina, você vai tirar todo esse peso que te colocar. Ai, eu preciso descobrir o meu propósito. Ai, o que eu vou fazer para cumprir o meu propósito? Ai, eu preciso trabalhar com o meu propósito. Não, o seu propósito faz parte de quem você é. Lembra da árvore, da videira. Agora, o que é importante você pensar sobre o teu propósito? Porque se você tem um propósito e você não se permite passar pelas fases naturais que vão te ajudar a cumprir o seu propósito, você não vai conseguir resolver o problema do mundo, lembra lá? Ó, eu gostaria de curar doenças incuráveis, eu quero moradia, eu quero um monte de coisa aqui, né? Fome, né? Empatia e tal. Se você não passar pelas fases naturais, você não vai conseguir resolver esse problema. Então, vamos lá que eu vou te mostrar quais fases são essas. Primeira fase
é a fase da preparação. Então, veja que eu enxerguei quais eram os meus dons, meus talentos, né, e tudo mais, mas eu tive que me preparar ainda mais. E aí, nossa, Eliane, a preparação é só para quem vai trabalhar com o seu propósito? Não. A Claudinha, ela enxergou o propósito dela. Claudinha é aposentada. Podia estar amarrando, né? Ah, eu quero lá saber de preocupar com ninguém. Claudinha investe em vários cursos para cumprir o propósito dela, quando ela descobriu o propósito dela. Então, muitas vezes você vai cumprir o seu propósito, mas precisa se preparar para ele também. Independente se você vai ganhar dinheiro com ele ou não. Porque dentro da preparação do seu propósito, você vai precisar de conhecimento e networking. A Débora colocou aqui, Eli, os animais têm ansiedade, têm depressão e tal. O que é isso? Conhecimento. Networking. Eu quero mudar, eu quero acabar com a fome do Brasil. Eu preciso de conhecimento. Por exemplo, de verdade, a fome no Brasil? A fome em São Paulo ou a fome só no sertão? Então, eu preciso ter conhecimento, porque se eu ficar no sofá falando, tem que mudar a fome do Brasil, não vai mudar nada. Mas que tal eu pesquisar sobre quanto existe de verdade de fome no Brasil e de que forma eu posso me associar, aí vem para o network, a alguma ONG e ajudar a acabar com essa fome. Mas eu não tenho R$1, mas tem gente que está precisando só de tempo. De pessoas que tenham tempo para ir lá servir uma água, cozinhar uma feijoada, descascar uma batata para fazer uma sopa. A questão é que muitas vezes a gente espera o dia em que a gente vai ter $1 milhão para conseguir resolver a fome de um bairro. Só que tem uma pessoa na sua rua aí e você não faz nada por ela. Uma viúva na sua rua, sei lá, um órfão, e você não fez nada. Você quer acabar com a fome do Brasil, do mundo. E aí, quando você fala do network, é o quê? Eu me coloco num ambiente de pessoas que querem a mesma coisa. Amanhã, por exemplo, na parte da manhã, eu faço parte de uma mentoria de psicanalistas. Gente, é outro nível você estar envolvida com pessoas que entendem sobre o que você faz. Seu nível de ânimo vai lá em cima, seus insights melhoram, a troca, você vai trocando ideias, puxa, podia aplicar isso, e essa ferramenta, nossa, e essa, e aquele livro. É a melhor coisa, você fica ainda mais forte, você fica ainda mais motivado para cumprir o seu propósito. Então, é a fase da preparação. E depois tem a fase da maturação. Quando o vinho fica lá por anos, passando por essa fase da fermentação, para só depois ser consumido, que nada mais é do que a parte onde a gente vai desenvolvendo maturidade física e emocional. Maturidade física em que sentido? Uma pessoa pode ter o seu propósito muito claro aos 10 anos, mas ela ainda não está capacitada para exercer o seu propósito com 10 anos, porque 10 anos ela não tem maturidade nem física para isso. Então, não adianta também você ficar se cobrando, ai meu Deus, mas o tempo está passando e eu não estou cumprindo meu propósito. Calma, tem o tempo certo para todas as coisas. Por diversas vezes eu pensei em criar um canal no YouTube. Assim, eu tenho tudo assim anotado, tudo que eu ia fazer, todos os temas de vídeo que eu ia gravar há anos, mas eu não me sentia preparada. E não era um sentimento de me sentir preparada porque eu ficava me auto-sabotando. Eu realmente entendia que não era o tempo. E eu lembro que uma vez uma amiga perguntou para mim, né? Falou, Eliane, uma outra amiga que também
trabalhou comigo, que comprou o curso, que fez parte aqui da nossa jornada. E ela falou assim, Eliane, mas por que você não começou antes? E eu falei para ela, eu tenho certeza que eu não estava preparada antes. Eu com certeza teria sido precipitada em alguma fala, em algum ensino. Há muita preocupação hoje com o que eu falo, de não falar qualquer coisa, de ter certeza do que eu vou falar realmente vai agregar ou não. Então, se eu não tivesse maturidade emocional, talvez eu não teria conseguido o resultado que eu esperava em tão pouco tempo. Entende? Então, não se preocupe, por mais que você olhe, por exemplo, você está na área veterinária, vamos usar aqui a questão da Débora. Nossa, mas já tem tanto veterinário que está 10 anos na minha frente, está luz anos na minha frente. Vai chegar o seu tempo, vai chegar a sua vez. E talvez, porque você está no tempo de maturação, você vai ter ainda mais valor. Porque um vinho que fica fermentando por mais anos, ele é mais caro, ele custa mais, não é? Ele é mais gostoso, ele é mais saboroso, mais encorpado. Então, respeite primeiro a sua maturidade física e depois a sua maturidade emocional, que só virá com as experiências, com os cursos, com terapia, com investimentos, com estudos, tá? E, por fim, vem a fase da realização, de fato, do teu propósito. Então, veja que, apesar de você não se sentir, às vezes, 100% preparada, é tão mais forte que você, que eu te garanto que você já cumpre o seu propósito, mesmo não se sentindo preparada hoje. Eu só fui me dar conta de que eu já cumpri o meu propósito depois de muitos anos que as pessoas falavam, nossa, sua cara fazer isso. Eu, caramba, por que ninguém me falou antes, né? Você vai fazer isso com a gente? Na hora do almoço, isso e aquilo? Então, entenda que você já cumpre o seu propósito, Keren. Você já cumpre o seu propósito, Manu, Cláudia, Silvia, Jennifer, Kátia, Denise, Débora, Priscila. Vocês já estão cumprindo de alguma forma. Talvez não esteja muito claro, mas vocês já estão cumprindo. E entenda que a realização desse propósito, ela passa por duas fases. A realização própria, porque você vai ter a realização de saber que está cumprindo o seu propósito. E a realização de outros. Porque nosso propósito, ele está diretamente relacionado em servir o outro. O seu propósito nunca vai ser ficar rica. Não. O seu propósito pode ser acabar com a fome do Brasil, e para isso eu vou montar uma ONG, e através dessa ONG eu vou ter recursos financeiros que vão me trazer estabilidade, para eu ter uma casa confortável, um carro. Até aí tá tudo certo. Tem nada de errado com isso. Mas o propósito não é ficar rica. O propósito é acabar com a fome no Brasil. E por acaso eu consegui encontrar alguma coisa que também me trouxe recursos financeiros. É esse. Mas sempre vai estar relacionado ao outro. Quando você foca em si, o propósito não se cumpre. Inclusive, eu ouvi uma frase que eu falei faz muito sentido, que é o propósito te traz, a realização do seu propósito te traz prosperidade. Porque prosperidade não é ter, é ser. E você pode ser próspera com R$ 1.000 ou com 1 milhão. Se você tem paz, se você tem uma família que te ama, que você ama também, que você respeita. Entende? E agora eu queria ouvir de vocês. Deu para entender, deu para clarificar, deu para conseguir entender um pouquinho sobre o propósito? Me conta, quero ouvi-las.
Uma de cada vez, calma. Já que ninguém fala, eu vou falar. É, esse ano tem sido um desafio maior para mim, essas coisas de propósito e tal. Eu tive que parar de focar um pouco no externo e focar em mim. E isso no início me trouxe um pouco de dificuldade, assim, questões de saúde que eu tive que resolver, tive que interromper um pouco os cursos e tal. E me trouxe um pouco de desconforto, de pensar assim, nossa, agora que eu estava indo, que eu estava aprendendo, que eu estava conseguindo fazer alguma coisa e atingir algumas pessoas, eu tenho que dar essa parada. Mas aí, à medida que o tempo foi passando, eu vi que esses tempos também são necessários, né? Eu precisava estar mesmo voltada para mim, parar mesmo, ter esse tempo para recarregar. Esse ano, assim, está sendo um desafio atrás do outro, eu posso falar assim, até mais do que os anteriores, mas são coisas que eu acho, não tenho certeza, que eu precisava aprender, que eu precisava viver até para depois ter bagagem para poder conversar e para poder ouvir outras pessoas, né? Então, eu acho que às vezes a gente fica se culpando por ter que parar, por ter que diminuir o ritmo, por ter que, teoricamente, parar de andar no momento que você estava assim, preparada para levantar voo. Mas a gente tem que aprender com esses períodos também que a gente passa, né? E isso eu tenho procurado aprender. Não está sendo fácil, eu posso falar, mas eu tenho procurado. Excelente ponto, Claudinha. Claudinha sempre maestria, gente. Olha só que ponto importante a Claudinha trouxe aqui, porque realmente existe até um. Deixa eu ver o nome, nem lembro o nome. Eu fiz uma live sobre isso. Acho que a dor de viver o seu propósito, a dificuldade, enfim, alguma coisa assim. Porque é desafiador você viver o seu propósito. Só que respeitar os processos é entender o porquê dos processos. Porque durante toda a execução do teu propósito, você vai enfrentar desafios. Então, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, a desenvolver cursos, vários projetos, eu tenho uma lista gigante de projetos, tem mais um projeto que está nascendo semana que vem, e que estava no meu coração desde o ano passado, e você gera uma certa ansiedade, porque você fica muito empolgada, você quer viver o teu propósito, você quer respirar o seu propósito, você quer... Só que muitas vezes você precisa começar a observar que o teu propósito, ele é fracionado, ele não é só direcionado, ele é compartimentado, ele é difuso, ele simplesmente flui na sua vida, não é uma coisa... Ele é assim, ó. E aí, pensando nisso, me fez refletir sobre quem vira mãe, que muitas vezes se pega nessa situação. Agora eu virei mãe, qual é o meu propósito? Só limpo o bumbum de nenê? Se eu só fico trocando fralda, se eu só fico cozinhando, se eu só fico dando papá. Então eu tô super empolgada com o meu propósito, mas agora eu tô aqui parada no tempo. Mas é entender qual é o teu propósito para aquele momento, para aquele tempo, para aquela fase, para aquela estação, com aquela pessoa. Ou se esse momento não é um momento de reflexão, de introspecção, de maturação, de realinhamento, que eu estou indo para uma direção e às vezes tem que parar, repensar, analisar, avaliar, reabastecer e depois continuar.
e faz parte desse processo. É que nem a uva frutifica o ano inteiro, a videira frutifica o ano inteiro? Não. Ela dá a uva, você colhe, ela passa o seu processo natural e depois tem uma nova colheita. Passa o processo, depois tem uma nova colheita. Com a gente não é diferente. Mesmo quando a gente está parado, a gente está cumprindo o nosso propósito, porque a gente está de novo no momento de maturação, de preparação, para suportar a frutificação que a gente vai dar. Para você, por isso que a árvore, para crescer para cima, ela cresce para baixo. Que é a construção da base que vai sustentar tudo que você vai viver. Infelizmente, as pessoas que elas têm um crescimento gigantesco, rápido, entram em depressão, por quê? Porque não foi criado a base. Não foi um crescimento orgânico, foi um crescimento enxertado. E aí não tem base estrutural para isso. Hoje estou meio filosófica hoje, não sei se está ficando claro. Mas alguém quer falar? Jennifer, quer falar? Não? Ok. A Manuela está se coçando ali para falar. Eu vou falar então. É porque eu não sei exatamente o que falar, mas eu consegui entender e eu nunca tinha pensado por esse ponto, que eu já estou cumprindo meu propósito, né? Só de estar viva, né? Ninguém está num lugar à toa, ninguém está numa situação à toa, né? Ninguém conhece tais pessoas à toa. E eu consegui perceber isso hoje, né? A Eliane é maravilhosa. Sim. E aí eu tô buscando ainda, né? Eu acredito que eu já faço, né? Alguma coisa, só que eu ainda não tenho certeza de qual é o propósito, mas já devo estar fazendo, né? Com certeza. Mas eu acredito que seja também em relação a outras pessoas, né? Em ajudar as pessoas, que todo mundo é, né? Ó, olha que ponto que me trouxe, que veio à mente com a fala da Manu, né? Olha que interessante. Quando uma mania que eu tenho mania de comer elogiando. Então, e o contrário também. Por exemplo, se eu comer uma coisa que eu nossa, isso é muito ruim. A não ser que a pessoa que fez esteja no ambiente, né? Para não ser mal educada. Por exemplo, às vezes eu como pão de queijo. Ou o povo que não sabe fazer pão de queijo em São Paulo, Claudinha, o povo não sabe fazer pão de queijo. Você tem que vir para Minas, Eu Helena. Você está tenho. desperdiçada em São Paulo. É isso mesmo. Olha, hoje eu tive uma reunião com um empresário de Belo Horizonte. Não me chama duas vezes que eu vou. Mas olha só, eu tenho esse problema aqui em São Paulo. É muito difícil achar um pão de queijo que presta. E aí, se eu comer um pão de queijo, eu já falo, pão de queijo gosto de nada. Mas se eu tomo um café, as pessoas que estão ao meu redor, elas querem tomar um café, porque eu tomo assim, ó. Meu Deus, que gostoso. Nossa, esse café tá uma delícia. Nossa, ai, gente, perfeito esse café, delícia. Com isso aqui, nossa, mas é natural, eu faço isso na minha mesa todos os dias com a minha família, todos os dias. Como a salada, eu falo, hoje mesmo eu comi, tava tudo muito bom, eu falei, ai, que delícia. Ai, que gostoso. Eu tenho essa mania de expressar que eu gosto. E isso pega, eu descobri que pega. Porque as pessoas fazem isso, elas começam a repetir. Então, nossa, que delícia, nossa, tá bom mesmo. Quando, na verdade, as pessoas naturalmente, simplesmente só costumam verbalizar quando tá ruim. Quando a comida tá boa, ela simplesmente come.
né? Eu, quando preparo alguma coisa para alguém receber alguém em casa, eu fico assim, né? Esperando a pessoa manifestar o seu como. Ah, isso aqui, conversa ali. Eu realmente não consigo. Isso é uma forma de cumprir o meu propósito. Muitas vezes você está com alguém em família que tem um dom natural para fazer fofoca. E só o fato de você não dar a corda para a fofoca, de você cortar, ou de você ajudar aquela pessoa a desviar de assunto do tipo, ah, mas deve ser que. Eu adoro cortar uma fofoca, né? Nossa, mas deve ser que fulano deve ter algum motivo para ser assim, né? Mas, menina, você viu que o sol hoje tá, olha, bonito, hein? Que lindo esse sol. Você corta ali, você já tá cumprindo o seu propósito de levar aquela pessoa, tirar aquela pessoa daquele fofoca, 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 aquela energia. Entende? Então, os recursos você já tem para ser quem você é. Já tem, já estão aí, você já nasceu dotada de todo esse conhecimento. Eu sempre me perguntei, peraí, desculpa, deu para entender sim, mas claro, com calma, para assimilar, temos que descobrir o propósito e agir, pois só falar sem ação é difícil. Concordo, concordo. Por isso que meu desafio para vocês é: sejam intencionais em descobrir e viver o propósito de vocês. Se você trazer essa intencionalidade para a sua vida, já vai mudar muita coisa. Você não precisa gritar para os quatro cantos: eu sou uma pessoa que vou motivar todo mundo. Mas você pode, dentro do metrô, motivar alguém, dentro do ônibus, dentro do seu trabalho. Então, seja intencional. Alguém começou a reclamar? Meu amor, não é por acaso que aquela pessoa está perto de você. Não é por acaso. Ao invés de criticar ela, simplesmente fala: eu tenho um dom que ela não tem. Deixa eu transbordar sobre a vida dela. E é interessante sobre isso, até com casais, né, de relacionamento conjugal. Quando a gente trabalha, eu acho lindo, assim, os casais ficam viciados na terapia, porque a gente começa a trabalhar sobre o quanto um pode potencializar o outro, se parar de olhar as diferenças como algo ruim e olhar as diferenças como aprendizados de se desenvolverem. E você pode fazer isso em qualquer relacionamento. Você tem uma amiga super legal, mas ela é muito negativa. E você é otimista. Qual que é o seu papel? Ah, eu vou me afastar, essa minha é muito negativa. Meu amor, por que ela te encontrou na vida? Por que Deus te colocou do lado dela se você é otimista? Não é para você transbordar? Entende? Eu sempre me perguntei isso. Obrigada por poder participar, um privilégio. Que bom, Jennifer. Eu sempre me perguntei sobre o meu propósito, porém sempre achei difícil saber. Porém, hoje, essa ferramenta de pensar o que incomoda no mundo me ajudou a ver no que faço, no que já faço, buscar a paz com todos. Olha aí, uma pessoa conciliadora. Gente, isso é um dom natural. Uma pessoa que é mediadora, conciliadora. Tem gente que bota fogo na lenha. Você é aquela pessoa que se apaga, isso é um dom. Exatamente. É isso, Jennifer. Perfeito, perfeito. Maravilha. E tá, falei. E um ponto também, meninas, que eu queria que vocês refletissem, né? Mais alguém quer compartilhar alguma coisa? Que bom, Neia, fico feliz. Então, Eliane, engraçado que eu nunca tinha entendido exatamente a questão do propósito, mas hoje ficou tão claro para mim, porque eu tenho tanta facilidade em quando alguém vir falar alguma coisa que possa dar errado, ou que tem medo de falar, ou que não sabe falar com alguém, e eu tenho facilidade em fazer a pessoa ver que se ela souber exatamente como falar, pode acontecer que tudo dê certo. E eu nunca tinha entendido que esse era o meu propósito. E hoje eu estou extremamente feliz por reconhecer que é uma coisa que sempre me acompanhou e que eu não entendia. Neia, a Neia, pense numa pessoa sincera, gente. A Neia.
Isso colocou ela num monte de confusão, né? Porque as pessoas não Pô, compreendem. Porque, nossa, mas aí, quem é sincero acaba sendo levado como grosseiro. Por quê? No mundo, o que que é melhor? Melhor é você botar tudo para debaixo do tapete, finge demência, continua a vida, né? E tá todo mundo cheio de caca para resolver e o elefante na sala. E ninguém enxerga, né? E aí, quando você. É por isso que eu falo, você faz parte do seu propósito você ser você. Eu não tinha e não tenho facilidade de ser sincera. Tive e tenho que trabalhar isso em terapia. Porque como terapeuta, como eu não posso ser sincera com meus pacientes? Os primeiros pacientes que me assustavam, eu falei, cara, eu preciso ser sincera com essa paciente, mas eu ficava ali lutando ainda com o fato de a dificuldade de ser sincera. E falei, vou desenvolver, mas não é algo natural. Hoje eu consigo ser sincera. Hoje eu, principalmente por saber que não é um dom natural, hoje eu sou intencional em ser sincera. Opa, não estou sendo tão sincera. E quando eu falo sincera, não é que eu mentia, tá, gente? É que simplesmente eu ficava na minha. Não colocava exatamente o que eu queria colocar para aquela pessoa. Ficava quieta, às vezes não gostava, ficava quieta. E aí depois eu falei, pera lá, isso não tá me beneficiando, isso está me prejudicando. Tenho que melhorar. Foi aí que eu falei, vou trabalhar a minha sinceridade. Mas isso é um dom natural da Neia. E só o fato dela ser sincera, ela influencia outras pessoas a serem. Eliane, engraçado que agora você falando, é que me veio, né? Eu tenho uma sobrinha que ela vai casar agora em novembro. E assim, eu nunca fui tão próxima porque ela foi criada aqui, eu morei na Bahia, morava lá e tudo mais. E quando eu vim, ela já era praticamente uma moça. E de repente, quando foi esse ano, ela me procurou, querendo a minha ajuda para ajudá-la a como organizar o casamento e tudo mais. E agora que eu tô me dando conta, tipo assim, é uma das coisas que eu faço, que eu gosto de fazer, ajudar as pessoas, não só na organização de festa, mas qualquer coisa que ela precise. E é uma das coisas que eu deixei claro quando ela chegou em mim e queria ajuda, eu falei assim, eu só tenho um problema para muitas outras pessoas. Eu sou extremamente sincera. Se eu achar que algo vai ficar desagradável, não vão gostar, o que não está legal, eu vou falar. E se você não sabe conviver com esse tipo de situação, então vai ser muito difícil eu conviver com você nessa questão, porque te ajudar em relação a isso, porque eu não sei ser diferente. Isso é de mim. E às vezes eu até fico me perguntando assim, será que seria melhor eu fazer igual você falava que você fazia? Não falar, ficar quieta, mas é muito difícil para mim. E descobrir que isso é um propósito que eu tenho me deixa mais aliviada. É isso, gente. Quando você olha o outro, você pensa, você é sincera, você pensa, todo mundo é sincero, todo mundo consegue ser sincero. Não consegue. Mas alguém tem dificuldade, por exemplo, em ser bem sincero aqui? Você, Claudinha, tem dificuldade? Olha lá, Denise. Entende? Não é algo que todo mundo tem. Tem gente aqui que tem facilidade, todo mundo sabe, tem facilidade em falar em público? Nem todo mundo. Olha lá, a Denise tem. Então, entende? Tem algo que não é natural. E é por isso que eu falo que o autoconhecimento é você trazer luz para aquilo que você é bom e potencializar, e trazer luz para aquilo que você não é e trabalhar. Porque eu fico pensando hoje, né? Eu lembro numa amizade que eu tinha que eu precisava ser sincera de algumas coisas que eu tinha ficado extremamente chateada. E que mais uma vez eu simplesmente colocaria para debaixo do tapete e seguiria a vida com essa amizade. E eu lembro o quanto foi difícil para mim ser sincera. Nossa, mas como foi difícil. Mas eu fui. Eu peguei lá, mandei o áudio no WhatsApp e falei, olha, eu preciso ser sincera, eu fiquei muito chateada com isso e tal, e tal, e tal.
Mas por anos eu ia ficar levando uma amizade que não estava legal só porque eu não conseguia ser sincera. E eu precisei romper com isso. E nem doeu. Depois a gente descobre que nem dói. Dá trabalho, mas não dói. Por que dá trabalho? Porque não é algo natural para mim, né? Hoje, por exemplo, eu sou muito sincera com as minhas pacientes, senão elas não evoluem, gente. Imagina. A pessoa vem para ouvir a sinceridade, eu vou ficar fingindo. Ah, não, tá tudo bem. Tudo bem você gritar com seu marido, tá tudo bem. Não, né? Me preocupo com o que as pessoas vão achar, se vão magoar, por isso que acho que não consigo ser sempre sincera. Então, aí é a questão de querer desagradar, a dificuldade em desagradar o outro, né? Porque, não, o que vão pensar, o que vão falar? Aí, por isso que a gente fala que sempre a questão dos nossos relacionamentos sempre está em nós, nunca no outro. Então, o problema não é que o outro vai gostar ou não, o problema é eu que estou com dificuldade de ser quem eu sou, com medo de desagradar. Porque, afinal, eu quero que todo mundo seja meu amigo e que eu quero ser boazinha com todo mundo. E não dá para ser, né, gente? Aí eu desagrado todo mundo e eu agrado todo mundo e desagrado a mim. Aí fico perdendo noite em claro, ansiosa, nervosa, saindo com pessoas que eu não gosto só porque eu não consegui ser sincera. Então a gente precisa simplesmente ficar de frente com aquilo que a gente é e desenvolver aquilo que a gente não é bom. Então eu não posso enganar vocês de que só o fato de eu ter meus dons e meus talentos foram suficientes para eu exercer meu propósito. Não foram. Eu precisei desenvolver outros dons, eu precisei trabalhar, eu precisei estudar, eu precisei aperfeiçoar, eu precisei entender. Continuo estudando até hoje. Hoje eu vou terminar aqui com vocês. Trabalhei o dia inteiro. Atende desde cedo. Vou precisar ler um livro de Freud, que não é Freud, não é uma leitura legal de ler, né, gente? Não é leve ler Freud, porque amanhã eu tenho a supervisão em grupo, que a gente vai discutir sobre esse livro, mas vale a pena. Essa que é a questão. Dá trabalho? Dá. Mas, gente, como é gratificante você poder saber que tem alguém que, porque você se dedicou, tem um relacionamento mais leve, que tem algum animalzinho, porque você se dedicou, que não vai perder a vida, que tem alguém lá no sertão, porque você se dedicou, que não vai passar fome esse mês. Não sei qual é o seu propósito. Você sabe e ele vai ser cumprido. Mas o importante é que você compreenda que tudo que você precisa para cumprir o seu propósito, todos os recursos já estão dentro de você. Você só precisa se colocar em movimento. E quando você se coloca em movimento, as pecinhas vão se encaixando. Quando tudo se encaixa, você vai ver que as coisas fluem. Tá? E eu queria... vamos tirar uma fotinha antes da gente encerrar? Quem puder aparecer, eu agradeço. Só nesse momento, para a gente fechar o nosso mês. Só que eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque tem a ver com o tema que eu quero trazer no mês que vem, tá bom? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Joselita vai aparecer, Jo? Deixa eu só ver aqui. Que às vezes ela pede ajuda para poder desabilitar a câmera. Só um minutinho. Joselita. Bom, não sei. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e... Aí. Bom, queria fazer uma perguntinha para vocês sobre... Ela Oi, Jo. teve que sair aqui rapidinho. Daqui a pouco ela tá chegando. Tá bom, sem problemas.
eu queria fazer uma pergunta para vocês em relação Mas a a... gente está aqui acompanhando. Tá bom. Em relação a empreendedorismo, quem aqui tem interesse em que eu traga algo nesse sentido, sobre inteligência emocional, quando o assunto é empreendedorismo? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos, deixa eu ver aqui o chat. Sim, eu. Tá. Então, ok. Próximo encontro nós falaremos sobre isso. Porque é continuação do propósito, né, gente? Por que não? Mas, assim, é um assunto que já tem mexido aí comigo já há algum tempo. E, principalmente, no quesito rede social. Por exemplo, hoje todo mundo entende que precisa usar a rede social para empreender, né? Para contribuir com o seu trabalho. E de que forma que a gente pode usar isso de forma benéfica, ou o quanto isso é maléfico, o quanto essa comparação, o quanto eu consigo empreender usando os recursos e as mudanças tecnológicas sem me perder de mim mesma, o quanto eu estou seguindo métricas e deixando minha essência. Enfim, vamos falar sobre isso mês que vem, então. Já que vocês... Inclusive, já tem até o tema de dezembro, gente. O tema de dezembro, eu vou falar para vocês. Transformador. Mas é isso. Meus amores, muito bom revê-las. Muito bom esse tempo juntas. E espero que vocês estejam, as meninas que estão ainda terminando o curso, que vocês estejam gostando. Eu estou acompanhando os comentários de vocês, amando receber o feedback de vocês de verdade. E semana que vem, quarta-feira, eu vou fazer um workshop sobre escrita terapêutica. Então, se você quer entender mais sobre esse assunto, se você quer participar, totalmente gratuito, quarta-feira que vem, tá bom? Então, qualquer coisa, quem não tem ainda o link, a Pri pode enviar depois, só manda lá no grupo, manda mensagem para ela no individual também, que ela manda o link para vocês entrarem no grupo do workshop de escrita terapêutica, tá bom? Vamos usar essa ferramenta aí para autoconhecimento que eu adoro. Meus amores, fiquem com Deus, um grande beijo. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, Até mês gente. que Fique com vem. Deus. Até, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.